Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Satisfação hoje de receber o Marcelo Lázaro. Marcelo, que é conselheiro de empresas, gentilmente aceitou o meu convite para vir falar da sua história, do seu momento e, claro, também sobre o futuro. Marcelo, super obrigado por ter aceito o convite. A nossa conexão ela é relativamente recente. Tivemos uma primeira conversa via LinkedIn, fizemos uma call, participou de uma live e hoje gentilmente aceitou o meu convite. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Prazer é todo meu, Luciano, conversar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência e trajetória. Agradeci e continuo agradecendo muito o seu convite, as nossas interações até agora. Muito obrigado. Você tem uma carreira executiva muito bem construída, né? Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória, conta um pouquinho para nós essa jornada que você vem construindo antes da gente falar do teu momento, Marcelo. Minha trajetória em recursos humanos começou de uma forma um pouco diferente, né? Eu entrei em uma grande consultoria chamada Accenture e a demanda daquele momento era alguém que conhecesse números, indicadores, sistemas sistemas e com uma visão um pouco mais lógica e numérica, né? E foi uma porta de entrada para mim muito importante, porque a Accenture foi uma grande escola, continua sendo uma referência em consultoria de estratégia, de gestão de pessoas, e agora com a inteligência artificial, a Accenture também tem se posicionado de uma forma muito importante como player nesse mercado. Depois da Accenture eu fui para o mercado de energia, de geração e distribuição de energia, na Electro, Neo Energia, uma empresa fantástica, foi 5 vezes Great Place to Work, uma empresa que se destaca pelo nível da sua qualidade, dos seus colaboradores, sempre prezando pela vida das suas pessoas e das suas famílias. Foi ali que eu aprendi muito em relação à segurança do trabalho, e hoje se fala tanto com a NR1, né, da segurança psicológica também, e lá atrás a gente já falava sobre isso na Electro. Então, para mim também foi uma grande escola nesse sentido. Inclusive, foi minha primeira posição gerencial também, como líder, foi na Electro. Foi ali que eu aprendi, não só na teoria, mas na prática, a liderar pessoas, grandes projetos. Então, tenho muito carinho também por essa passagem da minha vida profissional. Depois fui para um outro setor de telecom, na British Telecom, empresa britânica, centenária, com agora em torno de 120 mil pessoas aí pelo mundo, com um projeto bem diferente. Na BT era um pós-M&A, então um projeto de fusão e aquisição, de merging and acquisition. Eles estavam entrando em novos mercados, inclusive na América Latina. E eu fiz parte de uma equipe muito interessante ali, de alinhamento de estruturas, alinhamento de processos, sistemas, cultura, valores, que é algo tão sensível e difícil de mensurar, né? Quando uma empresa faz essa expansão, adquirindo outras, né? Desde o processo ali de due diligence, quando tem o primeiro, as fases de goals, né? Vamos comprar, vamos adquirir, vamos expandir, ou vamos vender também, as questões culturais e de valores, elas são fundamentais, porque às vezes eu brinco que o PowerPoint aceita tudo, né? E os números ali nem sempre trazem essa informação de valores, de cultura, então é algo muito importante. Então na BT foi uma passagem diferente, com uma oportunidade de viagem para muitos países na América Latina, multiculturas, idiomas. Nesse escopo tinham 12 países, e que eu fiz parte de uma equipe responsável por essa grande integração das empresas que estavam no processo de expansão da BT, né?
Na BT também fiz parte de projetos na Europa, um pouco de Portugal, França e na própria Inglaterra, onde era a matriz. Então, foi uma passagem de muita internacionalização, de uma visão assim bem estratégica de como as empresas podem crescer e, porém, a importância de se considerar valores, culturas e todas essas questões não tangíveis num processo grande desse, né? E minha última passagem foi na Mary Kay, indústria de cosméticos, do setor de venda direta. É uma empresa americana com participação e operação em quase 40 países, né? E eu fui diretor de recursos humanos, diretor do Instituto Mary Kay por 14 anos. Projeto de expansão do negócio no Brasil, muito interessante também. Saímos ali de um centro de distribuição, vamos para 5 centros de distribuição, crescemos em pessoas, em receitas, em EBITDA, em produtos no Brasil também. Então, um case bem interessante para a gente explorar ao longo da minha conversa, né? Agora, e essa tua adaptabilidade para atuar em diversos segmentos? Como é que foi como é que foram essas experiências? Porque são segmentos muito diferentes, com culturas diferentes, tamanhos diferentes. Como é que foi essa adaptação, Marcelo, nesse processo todo na construção da tua trajetória profissional? Eu digo que tem uma expressão, né, em inglês fala one size fits all, né? Então, eu parto do princípio que não existem soluções 100% prontas para todas as empresas, né? Porém, em recursos humanos, você tem ali algumas premissas, você tem pilares que são adaptáveis para todas as organizações e todos os setores, né? Então, na minha trajetória, mesmo mudando de setores e de empresas, eu sempre acreditei em alguns pilares muito fortes de pessoas, né? Então, uma cultura que valorize o ser humano, valores realmente presentes ali nas decisões dos líderes. Então, são grandes pilares. Mas tudo começa com um diagnóstico muito bem feito, né? Então, eu diria assim, a dica para os profissionais aí que estão entrando em um setor diferente, indo para um país, para uma cultura, aproveitar o início para ter um melhor diagnóstico possível, né? Quais são os objetivos estratégicos daquela empresa, né? Qual é a missão daquela empresa? Quais são os valores? Qual é a visão, né? Conversar com os principais executivos, com os principais pares e líderes da organização para você ter um mapa do que você vai oferecer, né? Então, eu sempre gostei dessa visão, que é uma visão de consultoria, né? De ter um mapa, ter um diagnóstico bem feito para aí então partir para uma execução, né? Para um plano de longo prazo. E talvez seja isso que me possibilitou essa adaptabilidade, né? Então, sair de energia, vai para a telecom, depois para a indústria, mas ouvir bem no início para você ter essa clareza é fundamental, né? Principalmente quando você é um líder, vai tomar decisões que vão impactar a organização toda. Então isso é fundamental, né? Respeitar o legado, respeitar o que trouxe a organização até ali, né? E usando aquela máxima do livro, né? O que trouxe você aqui não é o que vai te levar para a próxima etapa, né? Mas respeitar o legado e construir essa ponte para o futuro com esses elementos que a organização oferece. E quando que você percebeu que o RH seria de fato um caminho que desenvolveria a tua trajetória? Isso foi acontecendo ou você já tinha clareza nessa tua caminhada dentro de recursos humanos, Marcelo? Eu tinha clareza. Eu citei a Accenture lá atrás como a entrada nessa vida de recursos humanos, mas eu tive clareza sim. Acredito muito que as pessoas e a estratégia são
o caminho para os grandes resultados das organizações. E o RH, ele tem um papel estratégico nisso, né? Interessante que eu nunca tive essa dúvida, né? Eu ouço muitos colegas falando, o RH precisa ser mais protagonista, o RH precisa ser mais estratégico, né? E eu pergunto para eles, mas não foi? Né? Quando não foi? Né? Para mim sempre foi, né? São as pessoas que levam as organizações para um bom resultado ou para um resultado ruim. E o RH, ele está ali, né? Eu imagino, eu fico me perguntando, o que é mais estratégico do que você fazer a sucessão de um CEO, de um presidente de conselho, né? Você definir a remuneração de longo prazo dos líderes de uma organização, você ter a oportunidade de discutir o modelo organizacional daquela empresa, né? Isso é muito estratégico, né? O Brasil, que é formado principalmente por empresas familiares, né? A sucessão familiar é algo assim muito crítico, né? E você como profissional de RH poder discutir a sucessão de uma empresa familiar, né? É algo extremamente estratégico, né? Eu não vejo nada mais estratégico do que a perenidade do negócio. E o RH está ali no coração disso. E como é que você vê, com base nessa tua jornada, o crescimento, o desenvolvimento e até o reconhecimento do RH dentro das grandes empresas hoje, Marcelo? Eu vejo que o RH é muito reconhecido dentro das organizações. Eu, de fato, não sinto esse gap ou essa necessidade do RH ter que se demonstrar sempre, né? Há uma preocupação do RH ter KPIs, quase que fórmulas matemáticas para justificar um investimento em um treinamento de líderes, por exemplo, né? Então, o RH ele tem que se posicionar como estratégico como todas as demais áreas, né? As outras áreas não são estratégicas sem que elas se provem. Nenhuma. Então, acho que todas precisam desse movimento, né? Eu, por exemplo, gosto de usar alguns indicadores 100% atrelados ao negócio, né? Então, eu uso muito... vou até citar aqui alguns que são parte aí do meu... Estão sempre no meu BSC, assim. EBITDA por custo de funcionários. Então, você saber se o seu custo total de pessoas está crescendo mais ou menos do que o seu resultado financeiro, isso é um indicador de RH. Né? Você conhecer a margem bruta líquida da organização e como o seu custo total de pessoas, né, seu total labor cost, está impactando aquilo, são indicadores de RH. Então, treinamento de liderança se justifica porque o meu custo de pessoas está crescendo muito abaixo do meu custo fixo da organização. Então, esse conhecimento de um P&L, de um balanço, tem que fazer parte do líder de recursos humanos. Se não tem, aí eu acho que é uma dificuldade que o RH vai ter de sentar à mesa e discutir estratégia. Muito bem, Marcelo, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Marcelo Lázaro. O Marcelo é conselheiro de empresas. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Lázaro. O Marcelo é conselheiro de empresas. Antes de entrar efetivamente no tema ou nos temas do segundo bloco, queria voltar um pouquinho na questão da Mary Kay, porque eu acho que é uma empresa que desperta a curiosidade das pessoas por causa do carro rosa, dos movimentos estratégicos. Você passou 12, 13 anos na Mary Kay e justamente numa posição altamente estratégica, até pelo modelo de negócio. Você pode compartilhar de curiosidade para nós, desses carros rosas, como é que nasceu? Tem, obviamente, um braço do RH, se isso é coisa dos Estados Unidos. E como é que esse exército aí de consultoras hoje são organizados no mercado, Marcelo? A Mary Kay tem um carinho enorme por eles, né? Fiquei 14 anos lá, liderando a área de recursos humanos e fazia parte também da diretoria do Instituto Mary Kay. É uma empresa familiar,
ela pertence à família, tem sede em Dallas, no Texas, que foi onde ela foi fundada, né, pela Mary Kay Ash, que é a fundadora, né? Inclusive, há dois meses faleceu o filho da Mary Kay Ash, que foi um dos fundadores, o Richard Rogers, junto com a Mary Kay Ash. Então, meus sentimentos aí para todos os familiares. Eu tive a oportunidade de conhecer o neto, que é atual CEO da Mary Kay. É uma empresa familiar e de capital fechado. Então, assim, existem muitos números que são confidenciais, né? Mas eu posso sim compartilhar aqui muito em essa jornada que foi de expansão do negócio no Brasil, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa expansão. Tenho muitos amigos que estão lá, então desejo um grande sucesso para todos que estão ainda levando o nome da Mary Kay para o Brasil e para o mundo. Existem muitas curiosidades, né? O carro rosa, eu acho que é um dos grandes ícones da marca, e o carro rosa foi uma criação da Mary Kay, da fundadora, como um reconhecimento para as consultoras que mais se destacavam na venda, né? E na criação das unidades, né? Que a Mary Kay funciona 100% no modelo de venda direta. Então a Mary Kay não tem lojas físicas, né? Tem a venda por internet, né? Digamos assim, mundo digital, mas sempre com uma consultora sendo reconhecida. E ela criou o Cadillac Rosa, né? Como uma forma de premiação das melhores consultoras, porque ela tinha um carro rosa, um Cadillac rosa. Então começou daí. As outras olhavam e desejavam aquele ícone também. Então ela falou, ok, vou criar um programa de recompensa para que as melhores também tenham um carro rosa. E foi assim que surgiu, e até hoje, com quase 70 anos da marca, é um grande ícone. O Brasil, nós chegamos a ter 1.100 carros rosa, rodando aí pelas ruas, né? O programa ele foi se transformando ao longo da vida da empresa, mas é interessante que as consultoras, as diretoras, né, chamada diretora dentro da carreira independente delas, que são premiadas com esse carro rosa, elas optam em adesivar, inclusive, os carros que não são rosa, para que sejam reconhecidas como uma diretora, uma consultora independente da Mary Kay, né? Então é um ícone. Então é uma grande marca aí do setor de cosméticos, chegou a ser o terceiro player de mercado, né, atrás de outras grandes marcas. Então deixei a Mary Kay o ano passado, mas tenho muito orgulho por essa jornada e muitos amigos, como eu falei. Vamos voltar agora para o Marcelo Lázaro. Você hoje tem transitado aí com bastante intensidade nesse mercado de conselho, inclusive está em conselho, em comitê. Como é que tem sido essa experiência nova na tua trajetória profissional, Marcelo? Exatamente, eu tenho... Mas isso, olha só que interessante, eu fiz um mestrado, né, na GV, mestrado em administração, e a minha tese foi o papel estratégico de RH em governança corporativa. Então, ali eu comecei já a explorar esse universo de conselhos e de governança, porque eu acredito que é uma atuação que o executivo pode contribuir muito, ainda como executivo, que é meu atual status, né? Sempre me perguntam, eu digo que eu sou executivo, que a minha intenção é ocupar uma cadeira aí executiva, mas um executivo que tomou decisões difíceis ao longo da carreira, que teve que colocar ali, dedicar muito tempo da sua vida profissional, mas que acompanhou esses momentos de uma organização, eu acredito que ele pode contribuir muito com outras organizações, de todos os tamanhos, pequenas, grandes, média, grandes, né? E é isso que eu tenho feito. Então, iniciei, hoje eu faço parte de 2 conselhos, faço parte de um comitê, faço parte de um conselho pro bono também, que eu acho que é algo muito interessante para quem quer ir para esse universo de conselho, porque é uma atuação muito diferente da executiva.
né? Acho que a palavra se explica um pouco, né? Você executa, né? O conselho, né, também a palavra é um pouco autoexplicativa, mas você tem que entender muito da estratégia, da missão, visão da organização, para que os executivos daquela organização tomem as suas melhores decisões, né? Então, o conselho, o conselheiro, ele não tem como responsabilidade a execução, mas ele tem a responsabilidade de direcionar, de aconselhar, de criar cenários e caminhos para aquela organização, né? E como consultor é diferente, porque o consultor executa muito. O consultor ele vai resolver um problema para aquela organização, ou porque a organização não tem o conhecimento, ou porque a organização não tem tempo. Na maioria dos casos é porque a organização não tem tempo para dedicar para um problema específico. Então, aí vem a necessidade de um consultor, e eu tenho feito isso, né? Então, atuado como conselheiro e como consultor, apoiando empresas e empresários e executivos na demanda que eu puder contribuir. O amigo tem um pouco mais de perto acompanhando o trabalho da Prime. A Prime é uma empresa que desafia, motiva executivos que hoje atuam em empresas a não negligenciar relacionamento, porque a gente sabe que a carreira B um dia ela vai aparecer, ela vai ser necessária, e obviamente que o relacionamento e aquilo que a gente construiu como networking é o que de fato vai poder potencializar essa virada de chave. Na sua trajetória, a gente sabe que é desafio para o executivo ter a mesma disponibilidade de uma outra função fora de uma empresa, promover relacionamento. Como é que você trabalhou isso? Como é que você trabalha isso, Marcelo? O teu network, os seus relacionamentos, eu sei que você é um cara muito bem conectado no mercado, um cara muito bem respeitado, admirado. Como é que você conseguiu, apesar de tudo aquilo que você construiu como executivo e continua construindo, não negligenciar o network? Excelentes pontos, Luciano. Aliás, eu já aproveito aqui para agradecer novamente você e a Prime, porque essas conexões verdadeiras é que possibilitam as oportunidades, né? Então, na minha jornada como executivo e nesse momento já me enveredando aí em conselhos e consultorias, o networking ele é fundamental, um networking verdadeiro. Então, você se colocar à disposição das pessoas, e quando alguém trouxer uma oportunidade para você, enxergar isso como uma grande porta que está se abrindo, né? Então, eu acredito verdadeiramente nessas conexões, como algumas que você citou, né, da live que nós participamos. Inclusive, eu posso falar uma aqui, né? Quando eu cheguei aqui, né, para nós conversarmos, conheci o Dorival, e o Dorival é meu vizinho, né? Descobrimos que nós moramos no mesmo bairro e nos encontramos aqui em uma outra cidade, né? Então, essas conexões elas precisam ser verdadeiras. E a importância de você construir uma marca, construir seu nome, com os valores corretos, com a regra de ouro, né? Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Eu vejo isso também como um pilar fundamental. Mas ter uma rede de conexões ao que você possa conectar quando você precisa, e quando essa rede te conectar também, você se colocar à disposição. Eu acho fundamental. Marcelo, super obrigado pela tua presença aqui na Prime TV, parabéns pela tua trajetória, parabéns por esse início de movimento que você já está intencionalmente gerando aí na tua carreira, nos teus novos ciclos. Desejo sucesso para amigos. Sempre que você precisar compartilhar algo com os nossos telespectadores, o convite é permanente para que você esteja conosco. Continue conosco na Prime. Você é um executivo e um ser humano de valor que a gente prestigia e que a gente fica muito honrado de poder contar com a tua presença e com a tua proximidade. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Luciano, agradeço a Prime, agradeço desde o início todos que entraram em contato comigo, foram muito educados, respeitosos, me fizeram sentir em casa realmente, e compartilhar conhecimento, compartilhar experiência
é algo que me agrada muito. Eu fico aqui à disposição e agradeço realmente. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.